amados e queridos irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Meus amados e queridos irmãos estão bem? Amém. Graças a Deus, né, meus irmãos? Para a honra e a glória do Senhor, vamos hoje entrar no mais um estudo bíblico. Nós já iniciamos com uma bela introdução para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar sobre o rei Saul. Sabemos que a gente estamos aí estudando sobre os reis da Bíblia, ou seja, os reis de Israel e os reis de Judá. O pastor Sérgio, ele trouxe semana passada uma introdução, como eu disse, maravilhosa. Vocês que não viram ou ouviram, que vocês, em nome de Jesus Cristo, possam acessar a YouTube, que vocês vão encontrar lá, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Pois bem, nada melhor do que começar com uma oração. Na verdade, antes da gente trazer esse estudo bíblico, a gente vamos estar orando para que o Senhor venha nos conduzir da melhor maneira possível e a gente venha aprender com o Espírito Santo através das nossas humildes vidas. Soberano, Altíssimo e bondoso Deus, em nome do meu príncipe e do teu Filho Jesus Cristo, aqui, Senhor, eu me encontro com a tua igreja, Senhor. Estamos aqui, Senhor, aleluia, para aprender em teu Espírito através, Senhor, da nossa humilde vida. E eu te peço humildemente, abre o intelecto dos meus irmãos, abre o intelecto daqueles que vão nos assistir por meio das comunicações, por aqueles também que vão nos ouvir. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor. Sabemos que o Senhor é o professor, sabemos que o Senhor é o mestre, sabemos que é o Senhor que ensina a gente, Pai. Então, eu te peço humildemente que esta palavra, Senhor, que esse estudo, assim como o estudo passado foi um canal de bênção para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, que esse também, Senhor, venha ser um canal para o nome do Pai ser glorificado. Assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Pois bem, o texto áureo, o texto-chave desse estudo bíblico, desse ensinamento, se encontra em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 2, em nome de Jesus Cristo. Tenho certeza que os meus irmãos vão aprender coisas de grande valia para a sua jornada espiritual. Amém? Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, esse é o texto-chave, que diz assim: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Glória a Deus. Pois bem, vamos aprender um pouquinho sobre o rei Saul. Quem foi o rei Saul? O rei Saul, ele era da tribo de Benjamim, filho de Quis. O pai de Saul era um homem de alta posição e de influência em sua região. Saul era o jovem mais atraente de todo Israel. Ele era um jovem bonito e alto. Os demais ali chegavam apenas em seus ombros. Os filhos de Saul se encontra mencionado na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 49, em nome de Jesus. Vamos dar uma lidinha lá.
estudo, a gente vamos manusear bem a palavra de Deus. Olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 49. Diz assim, olha os filhos de Saul. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Os nomes de suas duas filhas eram este, o nome da mais velha Merabe e o nome da mais nova Mical. Glória a Deus. A esposa e o seu general também se encontra aí mesmo, agora no versículo 50, que diz: o nome da mulher de Saul, Ainoá, filha de Aimás, e o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Glória a Deus. Então você viu aí um pouco da parentela do rei Saul. Bom, aprendemos coisas de grande valia no estudo passado. E uma delas foi que o povo não queria ser mais um povo diferenciado de outras nações. O pastor Sérgio mencionou muito bem isso no estudo passado. Na verdade, o povo ele não queria mais ser conduzido, aleluia, glória a Deus, somente por Deus. Agora eles queriam um rei. Ele queria ser igual aos outros povos que tinham rei. E Deus ele fala claramente que para Samuel, olha, agora pois atenta a voz do povo, porém antes adverte solenemente e explica qual seria o direito do rei que houver de reinar sobre ele. E o pastor Sérgio ele leu lá em 1 Samuel capítulo 8, nós estamos fazendo uma retrospectiva, vamos dar uma voltadinha lá. Se vocês for analisar, Deus ele deixou bem claro, olha, para Samuel, abre aí a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 8, no versículo 9, olha o que Deus fala para Samuel. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declare qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E mesmo Samuel, como o pastor Sérgio lhe trouxe aqui por detalhes, falando tudo que sobreviria sobre eles, mesmo assim o povo não deu ouvido, mesmo recebendo todas as orientações que poderia acontecer sobre se viesse um rei a reinar sobre eles, mas eles mesmo assim não dariam e não deram ouvido, mesmo sabendo que poderia ter uma oscilação sobre a vida deles. Olha que interessante. E vamos continuando ao estudo. Agora Deus ele pega e dá um rei, aleluia, glória a Deus, para o povo. Abre aí em Samuel capítulo 9, do versículo 1 e versículo 2. Glória a Deus. Diz assim: havia um homem de Benjamim, cujo o nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Aifás, filho de um benjamita, homem alentado em força. Este tinha um filho jovem, cujo nome era Saul, tão belo entre os filhos de Israel, que não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Olha para vocês verem. Deus ele é um Deus tão maravilhoso, porque Deus viu que o povo, eles não estavam, mesmo sabendo que Deus praticamente com servos deu a vitória em cima de soldados. Foi o caso de Abraão, na verdade, foi até mesmo o caso de Josué. Mesmo assim, aleluia, homens que não eram nem de guerra, mesmo assim Deus era com eles, Deus nunca deixou faltar nada, Deus sempre foi ali com eles. Mas só que o povo,
ele não estava querendo viver pela fé. O povo ele estava querendo viver pela misericórdia de Deus, pelo aquilo que ele estava vendo. E o que ele estava vendo? Que todos os povos vizinhos ali tinham um rei. Então eles queriam um rei. E o que Deus fez? Deus ele pegou um dos jovens mais belos que tinha em Israel, tanto na aparência como na estatura. Diz a palavra de Deus que Saul ele era tão alto, que o homem mais alto de Israel batia no ombro dele. Então imagina como este homem ele era, pela misericórdia de Deus. Você está vendo? Então, ou seja, e Deus deu, aleluia, este belo homem, aleluia, para reinar, para ser capitão em cima do povo. Saul foi quem Deus mostrou para Samuel que iria ser o capitão, ou seja, que iria ser o rei, que iria reinar sobre ele. Se vocês quiserem saber com detalhe como Deus elegeu para o capitão Saul sobre o povo, se encontra em 1 Samuel 9 e 10. Isso vocês podem meditar com mais calma, com mais paciência, em nome de Jesus Cristo. O que nós aprendemos até aqui? Aprendemos uma coisa aqui. Mesmo o povo querendo um rei, Deus não deixou de ser Deus de Israel, mas deixou bem claro que o reinado iria variar de acordo com aquele rei que iria proceder, ou seja, conforme a comunhão ou a obediência com Deus. E Deus ele adverte o povo. Olha para vocês verem em 1 Samuel capítulo 8, versículo 18. Olha aí para você ver. Olha que Deus ele deixa bem claro. Capítulo 8, versículo 18. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. Olha que interessante. Deus ele já está deixando bem claro, olha, tudo bem, vocês viram que eu dei o direito sobre o rei, que o rei poderia fazer sobre vocês, vocês viram tudo isso, mas agora, antigamente vocês só dependiam de mim, mas se o rei, ele verdadeiramente ouvir a voz do Senhor, for obediente e entender, toda a nação prospera. Mas agora se o rei, ele simplesmente não der ouvido à voz de Deus, corre um grande risco de também toda a nação perecer. E Deus já deixou bem claro, olha, vocês clamarão a mim, eu não ouvirei por causa do vosso rei. Então Deus já estava deixando bem claro o que poderia ali, aleluia, glória a Deus, como o rei poderia proceder. Não é verdade? Glória a Deus, é muito interessante isso, Deus ele colocando no meu coração. E é por isso que Deus ele falou no meu coração assim, olha, o textual desse estudo vai ser em Deuteronômio 28, versículo 2. Se diligentemente der a vós ouvido, seu Deus, todas essas bênçãos te alcançarão. Então, ou seja, aquele rei, isso foi escrito antes até mesmo de vir qualquer rei sobre Israel. Então agora o rei, aleluia, ele é o cabeça do povo. Se você ver, mais para frente a gente vai aprender coisas assim, muito interessantes sobre isso. Vamos lá, continuando. O reinado de Saul. Saul, depois de ter sido ungido pelo profeta Samuel, ele se tornou um homem cheio de Espírito Santo. Então ele se tornou um homem cheio do Espírito de Deus. Abre aí, vamos conferir. Aleluia, glória a Deus. Em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Samuel, capítulo 10, versículo 6, olha o que diz aí. O Espírito do Senhor se apoderar de ti, e profetizarás como eles, e te transformarás em outro homem.
Então, a partir do momento que Samuel unge a Davi, agora ele passa a receber o Espírito de Deus. Ele agora profetiza, junto até mesmo com aqueles profetas. Ele agora se torna um outro homem, como diz, aleluia, glória a Deus, Samuel. É muito interessante como Deus ele escolhe uma pessoa para uma tarefa, para liderar em algum cargo, aleluia. Deus ele não deixa a pessoa ser direcionada por ela mesma, mas ali ele coloca o Espírito dele, o Espírito Santo, para também guiar, conduzir da maneira que glorifica e exalta o nome de Deus. Então, é muito importante, principalmente se tratando das coisas de Deus. Ser um pastor não é, aleluia, simplesmente um hobby ou um cargo que muitos desejam. Não, não é assim. Ser um pastor tem que ser escolhido, direcionado por Deus. Ter um cargo eclesiástico na igreja, um presbítero, um diácono, um evangelista, tudo tem que ser direcionado por Deus. Porque quando é direcionado por Deus, aleluia, quando é legalizado no mundo espiritual, ali sim, aleluias, Deus envia o teu Espírito sobre a vida daquela pessoa. É muito interessante isso, viu? E assim é. Vamos lá. No reinado de Saul, você vê, ele era simplesmente, fazia parte, era simplesmente um cidadão de Israel. Ele era da tribo, era mais um da tribo de Benjamim. Mas a partir do momento que Deus, aleluias, por pedido do povo, agora Deus ele pega, olha, ali está Saul, quero que ele seja o capitão, quero que ele seja o rei ali. A partir daquele momento, Deus ele prepara Saul. A partir daquele momento, aleluia, glória a Deus, Deus dá toda a ordenância através da vida de Samuel para a vida de Saul. O que eu quero dizer com isso, pela misericórdia de Deus? Eu quero dizer para você que em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, diz que é tudo com ordem de decência. Se Deus, pela misericórdia de Deus, por exemplo, aqui, ele escolheu o pastor Sérgio e colocou o Espírito dele para que o pastor Sérgio venha pastorear a igreja. Se Deus ele escolheu pela misericórdia de Deus um líder do jovem, um líder das irmãs, se escolheu um líder dos obreiros, ou se escolheu alguém para alguma tarefa direcionado pelo Espírito Santo, Deus ali ele se encarrega de colocar o Espírito dele sobre a vida da pessoa, tá? Mas lembrando que tudo tem um início, um meio e um fim. Não esqueça desse detalhe. Aí o que acontece agora? Agora é um rei cheio do Espírito de Deus, agora é um capitão do Senhor, a postura do homem muda, e acontece o quê? Pois ele estava debaixo da obediência de Deus. Vamos ler em 1 Samuel capítulo 14, versículo 47 e 48. Olha o que diz. Assumindo Saul seu reinado sobre Israel, olha que interessante, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. Para onde quer que se voltava, executava castigos. Houve-se valorosamente, feriu os amalequitas e libertou Israel das mãos do que saqueava.
Vocês prestaram atenção o início maravilhoso do reinado deste homem? Deus estava com aquele homem em todos os momentos. Deus estava ali, aleluia, glória a Deus, contra umas nações preparadíssimas de guerra. Não foi porque, aleluia, o povo escolheu o rei, queria um rei, Deus ele poderia simplesmente, você quer um rei, e abandonar o seu povo. Não foi assim. Mesmo assim, aleluia, glória a Deus, Deus ainda se mostrou interesse de querer, aleluia, glória a Deus, ser o Deus de Israel. Olha que interessante sobre isso. E o que nós podemos aprender com isso? Aleluia, glória a Deus. Que temos que ter muito cuidado no nosso início, de tudo que for fazer. Tem gente que começa o início, principalmente se tratando das coisas de Deus, começa perfeitamente, tudo debaixo da obediência, tudo acatando a voz do Senhor, sabe? E ali Deus sempre se mostrando ser com ele. E é o interessante que Deus ele faz questão de mostrar que é com o cidadão, quer mostrar com a mulher, com o homem, com o servo, com a serva de Deus. Ele faz questão, tá vendo? Vocês estão me obedecendo, vocês estão fazendo aquilo que é correto, então por isso vocês vão ter a vitória, então por isso eu serei com vocês. E o início do rei Saul foi maravilhoso, foi coisa linda, e não é diferente de muitos crentes hoje. A gente olha e a gente começa a observar aquele início maravilhoso, obedece o Espírito Santo, obedece Deus na vida do pastor, obedece, olha, vamos fazer isso e o servo está ali, vamos fazer aquilo e o servo está lá, sabe, acata tudo, e Deus sempre mostrando-se com ele, e é muito interessante. Mas tinha um detalhe. Estamos falando de um rei a qual que ele teve um início perfeito na sua trajetória como rei. Foi um capitão nomeado sobre Israel, mas o sucesso de Saul não estava na sua estatura, na sua beleza, na sua coroa de rei, sabe, naqueles homens que estavam ao seu lado. O sucesso de Saul estava no Todo-Poderoso. Essas paredes, para ela estar erguida, para ela se aparecer, não, aleluia, glória a Deus, depende somente delas, mas depende da estrutura que está sobre, aleluia, aleluia, por baixo dela. O que sustenta essa laje, essas paredes, é a estrutura. E o que estava sustentando a vitória do rei Saul é a estrutura de Deus. Mas só que Saul, aleluia, a fama dele estava começando a percorrer por toda a terra. Eu quero dizer para você que eu e você brilhem, mas com o brilho do Espírito Santo de Deus. Coloque isso no seu coração. Ele vencia e convencia. Era um rei a qual que muitos aplaudiam. Agora, vamos aprender mais uma coisa aqui. Eu gostaria que meus irmãos aprendessem uma coisa de grande valia. O povo outrora tinha um rei terreno. Muitos aí têm por capitão, como
vereadores, governadores, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 10, temos prefeito, sempre tem uns líderes, não é verdade? Hoje, por exemplo, temos pastores para nos auxiliar em nossas vidas espirituais, e, enfim, chefes, encarregados e assim por diante, não é verdade? Mas o cristão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, quando ele chega a um certo nível de líder, ele nunca pode esquecer que sobre ele está o Todo-Poderoso. Não tem rei melhor para nos ensinar como Saul. Tá? Então, se nós, cristãos hoje, por exemplo, você talvez não é um presidente, não é um governante, não é um prefeito, talvez não é um encarregado da sua empresa, não é um líder de alguma coisa, mas eu tenho certeza que aqui tem mãe de família e pai de família, que não deixa de ser um líder, que não deixa de ser um chefe, que não deixa de ser um capitão. E um chefe de família, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem o poder de liderar, tem que colocar em sua mente: sobre você tem o Deus Todo-Poderoso. Então, se tem o Deus Todo-Poderoso sobre você, você tem que ficar bem atento pelaquilo que Deus mandou Moisés escrever. Deuteronômio 28, versículo 2. Se diligentemente der ouvido à voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos te alcançarão. O rei Saul, ele poderia, aleluias, fazer o que ele quisesse como rei, mas menos esquecer desse detalhe: sempre dar ouvido à voz de Deus. Se você quer ter uma família abençoada, não lidere ela com seus próprios conhecimentos, seus próprios pensamentos, os seus próprios olhares. Por quê? Porque os seus próprios conhecimentos, os meus conhecimentos são limitados, mas o de Deus não. Por que não, pastor James, os meus pensamentos? Porque, como se diz no livro de Isaías 55, no versículo 8, que os meus pensamentos não são os teus pensamentos, e os meus caminhos não são os teus caminhos. Então, você que é líder da sua casa, você que tem ali, aleluia, glória a Deus, uma liderança como pai, como mãe, pela misericórdia de Deus, você que tem algum cargo eclesiástico na igreja, você que é líder de alguma coisa na igreja, ou no seu trabalho, ou aonde você for, entenda uma coisa em nome de Jesus Cristo: o seu sucesso tem que estar em Deus. Deixa Deus conduzir, deixa Deus direcionar, porque Deus vai te dar sabedoria para você poder, aleluia, glória a Deus, tomar as melhores decisões como um pai de família, como mãe de família. Deixa Deus liderar, aleluia, glória a Deus, você lá no seu trabalho, você pela misericórdia de Deus, se tem, enfim, se você é líder de alguma coisa, deixa Deus liderar para o nome do Pai ser glorificado. Isso é uma das coisas que a gente aprende no início desse estudo, para a honra e a glória do Deus vivo. Agora chegou o detalhe. Passados-se praticamente aí 1 a 2 anos de reinar, o rei Saul agora se encontra numa situação
difícil. Muito difícil. E antes da gente entrar nos erros de Saul como rei, vamos deixar bem claro, através da Bíblia, quando é falado de pecado. Tá? Por exemplo, tem duas passagens bíblicas que deixa bem claro a consequência do pecado. Abre aí a sua Bíblia em Isaías, que é uma passagem muito bem conhecida. Isaías 59, versículo 2. Você que é líder, muito cuidado. Você que é chefe, você que é capitão, você que tem, aleluia, glória a Deus, domínio permitido por Deus. Olha as consequências do pecado. Mas vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e vossos pecados encobre-se o rosto de vós, para que não vos use. Então, uma coisa que é bem clara: se eu sou um líder, se eu tenho a obrigação de cuidar melhor daqueles que Deus permitiu que eu cuidasse, meus filhos, minha esposa, se eu sou um pastor das pessoas, dos membros, enfim, que seja, do meu trabalho, se eu tenho um cargo, se eu sou um encarregado, então eu tenho que ter muito cuidado para que o pecado não venha destruir aquilo que Deus quer construir na nossa vida. Então tem que ter muito cuidado, porque a partir do momento que eu começo a pecar e eu não tenho cuidado, já causa uma divisão entre nós e o nosso Deus. Então, o rei Saul, quando ele erra, ele tinha que se preocupar o máximo possível para consertar aquele erro, para buscar um arrependimento e a misericórdia de Deus. Mas o que acontece? O Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Então, são duas coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Primeiro, vai causar uma divisão, e se causou uma certa divisão, corre o risco de vir uma morte. Então, para Deus não tem esse negócio de pecadinho e nem pecadão. Tem que ter muito cuidado. Eu sempre gosto de citar o ferrugem como um símbolo de um pecado. Essas portas foi pintada, mas se alguma parte dela descascar e ali ter contato com a água, danificando aquele ferro, começa com uma pintinha de ferrugem. Mas todo esse trabalho se torna em vão se não tiver um tratamento. E a porta, ela vai se enferrujando, se estragando, e pronto. Assim é o pecado com a gente. Porque hoje existem muitos cristãos que começam como o rei Saul. Uma história linda no Evangelho. Uma história maravilhosa no Evangelho. Mas por causa de um pequeno detalhe, se chegasse ali, errou, buscasse um arrependimento, buscasse a misericórdia de Deus, talvez teria solução. Sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tá? Por isso que a gente não entende porque existem tantas famílias destruídas. Homens e mulheres de Deus que até mesmo começaram muito bem, mas por causa do pecado, e não ter vigiado, não ter lutado, não ter pedido para Deus arrancar aquilo, hoje famílias estão destruídas.
Homens que tinham belos cargos como líderes numa grande empresa, por causa da soberba, por causa do pecado, às vezes é abatido. Está entendendo? Então a gente tem que ter muito cuidado. Se a gente quiser uma família sólida, uma família estruturada, se a gente quiser ir bem na nossa igreja, quiser ser bem como pastor, quiser ser bem como um líder dentro da igreja, é isso que nós temos que fazer. Está sempre vigiando e buscando a misericórdia de Deus e fazendo sempre a vontade de Deus. Muito interessante. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 13, versículo do 1 ao 15. Vamos fazer uma... Samuel, capítulo 13, versículo 1 ao 15. Vamos ver. Um ano reinará Saul em Israel. Olha lá, aquele 1 ano e 2 anos, está vendo? No segundo ano do seu reinado, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas, na montanha de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas, em Gíbea de Benjamim. O resto do povo, ele despediu cada um para sua casa. Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gíbea, e os filisteus souberam, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para ajuntar-se a Saul em Gigal. Os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que estava à borda do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. Os hebreus passavam o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. Então ele esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se foi dispersado dali. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e oferta pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para saudá-lo. Então disse Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se dispersava, que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gigal, e ainda a face do Senhor não orei, e me constrangi e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste como honesto, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja chefe sobre seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou.
Então se levantou Samuel, subiu ao Gigal, a Gíbea, e Benjamim e Saul contou o povo. A Benjamim. Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 varões. Então, olha para você ver. Aqui no mínimo, tem 3 erros, só aí. Glória a Deus. Olha que interessante. O primeiro, os reis, ele não tinha direito de oferecer sacrifício a favor da comunidade, dos povos. Os reis podiam oferecer sacrifício por si mesmo, mas nunca pela nação. Isso era feito apenas pelo sacerdote. Esse foi o primeiro erro de Saul. Olha que interessante. Então, ou seja, um homem que estava recebendo vitórias em cima de guerras sobre guerras, agora, quando ele começa a ver os filisteus se ajuntando ali com seus carros e cavaleiros, e como povos, como as multidões, como areia, agora ele, o que acontece? Ele se preocupa, tem medo. E Samuel falou para ele: olha, me esperem 7 dias que eu vou voltar. E não tinha completado 7 dias. Aí Saul agora, cadê a confiança que ele tinha em Deus? Se Deus ele ordenou somente ali o sacerdote poderia oferecer sacrifício, aleluias, pela toda a congregação, por que Saul foi fazer coisa que não era do ofício dele? Coisas que não pertenciam, aleluia, glória a Deus, a ele. Então, você tem que entender o que nós aprendemos daí. Você, pela misericórdia de Deus, Deus ele colocou algo nas suas mãos. Faça isso com muito desvelo, amor e carinho. Mas não inventa de fazer aquilo que não é para você fazer. Aquilo que não é do seu ofício, aquilo que não te pertence. Porque Deus ele pode te reprovar. Porque isso é pecado diante do Senhor. Se Deus ele falou para você adorar dessa maneira, por que eu vou adorar de uma outra maneira? Está entendendo? É por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Aquilo que é dito, aleluia, glória a Deus, aqui em cima. Se tudo que está dizendo aqui em cima condiz com a palavra de Deus, então a gente tem que se esforçar para vivenciar aquilo que está no meu e no seu alcance, sabe? Então é muito interessante isso, porque não era do ofício de Saul e ele já desobedece por aí, tá? Então entenda uma coisa, não é porque você, aleluias, é um líder, é um chefe, é uma mãe, um pai de família, é um encarregado, ou enfim, toma conta de pessoas ou daquilo que Deus mandou você tomar conta, que você vai negligenciar e fazer do seu jeito, da sua maneira, do seu modo. Temos que ter cuidado com isso. E muitas das vezes o que acontece dentro da igreja é isso. Muitas das vezes o que acontece dentro dos nossos lares, se a gente não ter cuidado, é isso. Negligenciamos. Se Deus me colocou como um pai de família, eu vou procurar executá-lo da melhor maneira possível. Se Deus te permitiu ser uma esposa, uma chefa de família, pela misericórdia de Deus, então que você desempenhe da melhor maneira possível. Mas quantos pais estão negligenciando? Quantas mães estão negligenciando? Não, menino, não, menina, eu sou sua mãe, é assim, ponto final. Mas é do jeito de Deus? Será que é da maneira de Deus? Eu sou encarregado e eu faço do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, e ponto final.
Será que é do jeito de Deus? Eu sou o pastor, eu sou, aleluia, glória a Deus, o presbítero, eu faço do meu jeito e ponto final. Será que é assim? Estamos aprendendo muito com o Rei Saul. Então não é você simplesmente você ser um líder e você vai achar que vou fazer isso e acabou. Se está desobedecendo a voz do Senhor, se Deus não está se agradando disso, meu irmão, não faça. Minha irmã, não faça. Está entendendo? E eu vou te falar uma coisa: servo de Deus não é tão simples, porque o servo de Deus, ele lidera diversas situações na vida dele. Um servo de Deus lidera o tempo, tem que saber liderar o tempo, mas direcionado por Deus. Um servo de Deus, ele tem que, se tem família, tem que saber tratar da família, mas também tratar das coisas de Deus. Um servo de Deus, pela misericórdia de Deus, ele tem que ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E muito cuidado, que vai chegar momento que parece que a obediência do Senhor não vai valer muito a pena. Foi o caso do rei Saul. Na hora que ele viu o povo se escondendo, um entrando nas covas, outro fugindo por cidades fortes, outros se escondendo no meio da mata, outros, ele começou a ver o povo evaporar, ali ele entra em colapso, ali ele se apavora. É natural como ser humano, sim, mas uma coisa nós não podemos esquecer: em cima de mim tem Deus, Ele vai cuidar de mim. Senhor, o povo está fugindo, o povo está escapando, e cadê Samuel que eu não vejo, meu Deus? Me ajuda, me socorre. Mas não, ele procurou um jeito dele de fazer as coisas dele. Cuidado, não é bem assim. Eu precisava, Deus, fazer alguma coisa, sabe? Às vezes Deus fala: dá uma palmadinha na bunda do menino para aprender. Aí você não dá. Às vezes Deus fala: não, você só coloca de castigo ali que vai ser muito mais importante. Você vai aprender e você vai lá e desce o cacete. Aí não entende porque as coisas estão acontecendo. Às vezes Deus fala assim, ó, conversa com o cônjuge, sabe? Fala com ele, fala com ela direitinho, assim, assim. Aí você vai lá e bate no cônjuge. Bate, que eu quero te dizer, de uma forma forte, de uma forma diferenciada. E tudo começa a se perder, porque a gente não ouve a voz do Espírito Santo. Sabe? Aqueles detalhes: por que eu não me calei quando era para me calar, meu Deus? Por que eu fui falar? Às vezes Deus fala assim: olha, não murmura. Aí fulano vem, ciclano vem, aí nós vamos lá e abre a boca e pronto, coloca tudo a perder. Sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa questão. Tá bom, meus irmãos? A gente vamos parar aqui, lembrando que só nesse primeiro erro de Saul, a gente, pela misericórdia de Deus, a gente viu 3 erros aí. E um já foi citado. E depois a gente vai estar citando o segundo, o terceiro, e assim por diante. E vamos continuar nessa jornada. Tá bom? Então a gente vamos dar um pause aqui, em nome de Jesus Cristo. Espero que meus irmãos tenham gostado. Qualquer dúvida que tiver, pode procurar, né? A minha humilde pessoa, o pastor Sérgio aí. Pastor, eu só não entendi aquela parte assim, a gente explica da melhor maneira possível. Tá bom? Mas espero que vocês venham aprender bastante com o Espírito Santo de Deus através desse estudo. Tá? Que Deus abençoe vocês. Vamos estar orando para estar encerrando, em nome de Jesus Cristo. E na próxima terça-feira, no mesmo horário, às 8 horas, damos continuidade para a honra e a glória do Senhor desse estudo. Amém? Não falte, se esforce. Aleluia, que o Espírito Santo de Deus vai estar nos ensinando. Soberano, altíssimo e bondoso Deus, muito obrigado por até aqui, Senhor, o Senhor está nos ensinando.
Que os meus irmãos, meu Pai, possam aprender grandiosamente através da Tua palavra, que esse estudo venha se tornar grande valia para o dia a dia dos meus irmãos. Senhor, eu sei que hoje alguns irmãos não pôde estar aqui porque estão alguns doentes, outros, Pai amado, com compromissos, outros trabalhando, mas eu creio que o Senhor há de preparar uma nova oportunidade de a gente estarmos aqui reunidos. Pai, já vamos sair do Teu tempo, mas não da Tua presença. Leva os meus irmãos em paz, com segurança, dando uma boa noite de sono, em nome de Jesus. Assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.